Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir em Gênesis capítulo 15. Livro de Gênesis capítulo 15. Agradeço os irmãos o convite, agradeço o Felipe por se lembrar de mim, me convidar para estar aqui cultuando com os irmãos e, nessa ocasião, trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Gênesis capítulo 15, nós vamos ler, eu já libero os irmãos para se sentar. A partir do verso 1, o título diz: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Diz assim, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deixa a sua Bíblia marcada nesse texto, que nós vamos recorrer a ele mais algumas vezes durante a mensagem. Irmãos, estamos diante de um texto aqui um pouco misterioso, um pouco enigmático, mas também talvez aí um dos textos mais fortes relacionados a esse homem, a vida deste homem chamado Abraão. Nós sabemos muito bem que este homem, Abraão, é um ícone em toda a narrativa bíblica. Este homem é um ícone. Este homem será lembrado inúmeras vezes, muitas vezes ele será lembrado no Novo Testamento. Ele será citado por Jesus, ele será citado nos Evangelhos, ele será citado pelos apóstolos. Paulo citará Abrão muitas vezes na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas e outras epístolas. Esse homem estará ali estampado na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Esse homem será citado muitas vezes pelos profetas no Antigo Testamento como uma referência, como um homem de Deus.
esse homem será lembrado como o pai da fé, será chamado por Tiago como o amigo de Deus, um ícone, um homem extraordinário, um homem que ousou acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus e segui-lo. O próprio Deus se apresentará a partir daqui de Gênesis, ele se apresentará muitas vezes para muitos homens, chamando eles também, e se apresentará a esses homens como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estamos diante aqui, talvez, de uma das passagens mais importantes das Escrituras Sagradas, porque este homem, como eu disse, é um ícone, é uma referência de um homem de Deus extraordinário, um homem que ousou ir contra uma sociedade, uma cultura inteira, um homem único na sua época, na sua geração, um homem que ousou romper contra toda uma sociedade miseravelmente atirada à imoralidade, à idolatria, à violência, à perversão. E este homem dá ouvidos à voz de Deus e ousa segui-lo. Nesta noite, não é diferente. Deus está chamando homens e mulheres. Deus já está falando isso desde o início do culto, nos louvores. Deus está chamando homens e mulheres. Homens e mulheres que querem ousar confiar, crer em Deus e entregar a sua vida para Deus totalmente. Deus quer a entrega da sua vida totalmente, como Abraão fez. Deus está esta noite mais uma vez nos chamando para uma ruptura com o mundo, com a cultura do mundo, com este mundo que está completamente perdido e indo de mal a pior. Eu quero segui-lo. Eu quero seguir a esse Deus. Esta é minha sina, este é meu objetivo. Eu quero segui-lo. Lembre-me quando o Senhor me chamou, há mais, provavelmente aproximadamente 23 anos atrás, quando o Senhor me chamou. E Ele ainda está chamando homens e mulheres para segui-lo. Eu quero segui-lo. Você quer segui-lo nesta noite? Você quer segui-lo nesta noite? Saiba que o chamado de Deus, como já foi dito aqui, é algo extremamente importante. Deus não nos está chamando para uma brincadeira, para uma aventura, para um momento, para uma diversão. Deus está nos chamando para uma ruptura. E eu quero que você entenda isso nesse início de mensagem. Deus muitas vezes lembrará esse homem durante a sua caminhada, a sua jornada, e Deus vai lembrar ele: eu te tirei de Ur dos Caldeus, como ele diz aqui no verso 4, e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, ou melhor, eis que veio para fora e disse: olha agora para os céus, verso 5, e conta as estrelas, se as pode contar, e disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, foi-lhe imputado isso por justiça. E o verso 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti a esta terra para herdares. Inúmeras vezes ou várias vezes o Senhor vai lembrar a este homem: eu te tirei do meio de uma sociedade totalmente corrupta, totalmente perdida. Eu devo enfatizar aos irmãos que Abraão, antes de ser chamado por Deus, ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades daquela região conhecida como Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia eram povos totalmente atirados à idolatria, à imoralidade, eram povos totalmente atirados à prática do pecado. Depois que Noé saiu da arca, depois do dilúvio, a Bíblia nos diz em Gênesis 10 que os povos se esparramaram, os descendentes de Noé se esparramaram por essa região da Mesopotâmia. E a Bíblia nos conta, nos narra que esses homens começaram a edificar cidades. E essas cidades eram chamadas de cidades-estados. Cada cidade tinha um rei, cada cidade tinha um conjunto de normas, tinham suas construções, cada cidade tinha templos, tinha ali deuses que eram deuses padroeiros, e cada cidade dessas tinha um rei. A Bíblia nos fala de a Bíblia nos fala de Nimrod, que era chamado de poderoso, caçador diante do Senhor, e essa expressão está no sentido pejorativo. Era um homem violento, era um ditador. A história também nos fala de Hammurabi,
nos fala do rei Gilgamesh, o rei sumério. Todos esses, a história vai nos mostrar, os achados arqueológicos, as escavações, os livros, os documentos vão nos relatar que estes homens eram homens tiranos, eram cidades marcadas por violência. Muitos deles escravizavam seu povo, escravizavam crianças, mulheres, jovens. Era uma sociedade terrível. Eu quero que você veja isso. Era uma sociedade terrível, como é hoje também. A religião daqueles povos, eles eram politeístas. O livro de Josué, no capítulo 24, vai nos informar que Abraão e sua família serviram a outros deuses. Havia deuses para tudo. Haviam diversas divindades. Como eu disse, haviam templos em cada uma dessas cidades, e cada cidade tinha um deus padroeiro. Havia o deus do pedreiro, o deus do pintor, o deus do pescador. Haviam diversos tipos de deuses. Haviam divindades principais que eles acreditavam na mitologia deles, que havia criado o mundo, que havia criado os céus e a terra. Os sumérios, por exemplo, o primeiro povo organizado pós-dilúvio, adoravam Inanna, que depois veio ser chamada de Ishtar pelos caldeus. Eles adoravam Enki, Enlil, Marduk e diversas outras divindades. Se nós pudéssemos entrar hoje na casa de ou uma tenda, ou uma casa de um mesopotâmico daquela época, seja um sumério, seja um acadiano ou um caldeu, eles tinham várias divindades, várias estátuas, gravuras, desenhos de deuses, porque eles acreditavam que quanto mais divindades eles tinham, mais eles seriam abençoados. Quando uma cidade se levantava contra outra em guerra para tomá-la, para conquistá-la, e após conquistá-la, eles assimilavam as divindades daquele povo conquistado e adicionavam essas divindades para o seu panteão. Então eram povos totalmente entregues à idolatria. Ur, dos caldeus, totalmente entregue à idolatria. As cidades vizinhas, Lagash, Uruk, também chamado na Bíblia de Erech, eram entregues à idolatria. Eles eram entregues ao politeísmo, adoravam diversos deuses, adoravam o sol, a lua, as estrelas, o vento, a tempestade, adoravam as nascentes dos rios, adoravam árvores. Eles adoravam todas essas coisas. Era um povo totalmente, miseravelmente entregue à idolatria. Havia uma superstição muito grande nesses povos, tanto os sumérios, quanto os caldeus, quanto o acadiano. Havia um misticismo muito grande com montanhas, a tal ponto disso influenciar até a sua arquitetura, suas construções. Eles tinham um fascínio por montanhas. Eles acreditavam que o topo das montanhas era um lugar onde eles podiam chegar mais próximo dos deuses. Por quê? Para eles os deuses eram estrelas, era o sol, era a lua, eram os astros que eles observavam no céu. Então eles tinham um fascínio muito, muito grande por montanhas, a ponto de seus templos serem construções que representavam montanhas, como os zigurates, que eles construíam, tinham formato espiral e piramidal, e no topo um templo. Os achados arqueológicos no século XIX, século XX vão mostrar, encontrando esses escombros desses zigurates, que o seu último cômodo era um templo. Era um local onde os sacerdotes cultuavam as suas divindades, cultuavam as estrelas, cultuavam o sol e a lua. A Torre de Babel é um zigurate, é uma dessas construções. Em Gênesis capítulo 11, no verso 4, quando fala, usa a expressão, vamos construir uma torre cujo topo toque os céus. Essa expressão, ela tem um sentido religioso. Não é só de ultrapassar as nuvens, de atingir a atmosfera, não. Eles acreditavam que o topo da montanha era o local onde o homem se encontrava com Deus. Era o homem sentia, o homem percebia a divindade. Então, eles acreditavam em todas essas coisas. A religião dos povos mesopotâmicos, seja os sumérios, seja os caldeus, seja os acádios, eles eram fatalistas. Eles acreditavam que cada pessoa tinha um destino determinado. Consequentemente, a religião deles também era pessimista. Eles acreditavam que somente os deuses habitavam o céu. Esse conceito vai influenciar todas as outras mitologias, mitologia grega, mitologia romana e etc. Eles acreditavam que o homem está fadado à morte, e o céu é só para os deuses, e todos vão para o mesmo lugar. Eles acreditavam no inferno, no lugar de escuridão, que todo mundo ia para lá, ninguém ia para o céu.
O céu é dos deuses. E eles chamavam esse lugar, os sumérios chamavam esse lugar de estrada sem retorno, aonde os homens comem o pó como os pássaros. É assim que diz as expressões nos seus poemas. Então, a religião deles, eu quero trazer para os irmãos como era a vida de um caldeu nos tempos de Abraão, de um mesopotâmico nos tempos de Abraão. E qual era a sua crença, qual era a sua percepção do divino e da divindade. Para eles, Deus era uma coisa mitológica. A divindade era uma coisa mitológica, era uma coisa acima, inconcebível, intocável, que não fazia parte do seu dia a dia. Eles acreditavam no Deus uma figura mitológica, era uma abstração. Esse era o conceito deles de divino. Um bom mesopotâmico nos tempos de Abraão, o conceito dele de divino era subir em cima de uma pedra, em cima de uma elevação, olhar para o céu e se curvar diante de todo o exército dos céus, das estrelas, do sol, da lua. Essa era a percepção deles de divindade. Essa era a percepção deles. E eu temo que essa seja a percepção de muitos em nossas igrejas. Eu percebo que as pessoas estão perdendo esse conceito de Deus, essa experiência de Deus. Deus é real, Deus é vivo, Deus fala, Deus ele habita dentro de nós. E eu percebo que há muitas pessoas nas igrejas hoje que tem o relacionamento dela com Deus é uma relação de mitologia. Deus é só um velho que está sentado numa cadeira acima dos céus, numa espécie de Olimpo, e está alheio, está afastado. Perceba nos dias de hoje, irmão, nossa sociedade está em desgraça, está miseravelmente entregue a Satanás. É uma sociedade totalmente materialista. Pode ser que a gente não veja ali as pessoas com deuses, embora tenha, né? Tem as igrejas que tem os deuses dela, né? Os santos. Mas as pessoas estão adorando coisas que não é Deus. Deus se tornou uma figura abstrata, que não é sentida, que não é ouvida, que não é vista por muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas. Mas aqui com Abraão, algo inédito acontece. Algo inédito acontece naquela sociedade pós-dilúvio. Deus se revela a um homem, e Deus aparece para esse homem, e Deus chama esse homem: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Algo inédito acontece. Deus se revela ao homem. Não é um vento, não é um barulho de um trovão, não é um brilho de uma estrela, é a voz audível, é a presença inconfundível de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. E é esse Deus que quer se revelar na sua vida. É esse Deus que quer se revelar na sua vida. Deus quer se revelar como um Deus vivo, que Ele é, verdadeiro, poderoso, que fala com você e você ouve a sua voz. Deus quer, irmão, sair das páginas desse livro, preto e branco. Deus, Ele quer sair, Ele quer se revelar. A Bíblia, ela tem que se tornar uma realidade. As palavras, o poder das Escrituras Sagradas, elas têm que se tornar uma realidade na sua vida. Você precisa sentir Deus, você precisa ver Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. E Deus quer se revelar. Mas tem o porém, Deus quer se revelar para te tirar do meio da sua parentela, te tirar do meio dessa sociedade corrompida. Deus quer uma ruptura com o mundo. Se Deus se revelar a você, Ele vai falar para você, não vai falar para você ficar do jeito que você está, não. Ele quer tirá-lo do meio da corrupção e quer trazer você para a sua presença, para a presença dEle. Então Deus se revela a esse homem, Deus se revela a Abraão. Não é mais um Deus, não é mais o Deus da montanha, não é mais a estrela, não é mais o sol, porque provavelmente Abraão fez isso muitas vezes naquela sociedade que ele vivia. Não é mais isso. Agora é um Deus que anda com ele. Anda com ele no deserto, desce com ele ao Egito, sobe. E Abraão está construindo tendas ali, está vivendo como nômade, andando para lá e para cá. E Deus está
andando com ele, Deus está participando da vida dele nos mínimos detalhes, irmão. Eu vejo Deus, quando Deus se apresenta para Abraão, Abraão está muitas vezes no meio do nada. Ele está no meio do nada. Não tem prédio, não tem construções, não tem multidão. Muitas vezes ele está sozinho. E Deus se apresenta para ele. E Deus quer participar da vida dele. E Deus fala muitas vezes para ele, é como fala aqui, ó, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Eu sou a tua proteção. Talvez você não sinta o impacto dessas palavras ao lê-las, somente lê-las. Mas perceba, como eu já disse aqui, Abraão vivia no meio de uma sociedade totalmente violenta, totalmente atirada ao pecado. Imagine ele vivendo fora de uma cidade como nômade, andando para lá e para cá com a sua família, com seus empregados, com seus animais. Ele poderia ser presa fácil para qualquer homem violento, para qualquer inimigo, para qualquer bando, para qualquer uma dessas cidades que eram violentas. Mas Deus está falando para ele, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua defesa, eu sou o teu protetor. E é isso que Deus quer ser para você. É isso que Deus quer ser na sua vida. Deus quer se revelar a você. Deus quer chamá-lo para uma ruptura, para uma experiência completamente diferente do que essa sociedade tem experimentado acerca de Deus. Uma realidade. Deus quer se apresentar para você e se revelar a você, se tornar real na sua vida. Deus quer participar, irmão, tem gente que não acredita nisso, mas Deus quer participar da sua vida nos mínimos detalhes. Deus quer participar de você quando você está fazendo lá o arroz na sua casa. Ele quer falar com você. Ele quer que você sinta Ele, quer se relacionar com você. Quando você está para tomar uma decisão, comprar alguma coisa, qualquer coisa, Deus quer participar dessa escolha. Quando você vai para o seu trabalho, você pega o ônibus, ou você vai de carro, ou você vai a pé, ou você vai de bicicleta, não importa, Deus quer ir com você. E Deus quer que você o perceba. Deus quer que você o sinta. Deus quer que você contemple-o. Ali, quando você está ali dentro do ônibus, ali, Deus quer se revelar a você. Quando você está no seu trabalho, trabalhando, Deus quer participar do seu trabalho. Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar no seu trabalho. Quando você está na sua casa, Deus quer se revelar a você. Até quando você está dormindo, Deus quer se revelar a você nos seus sonhos. Nós temos um Deus, irmão, totalmente amoroso, totalmente receptivo, um Deus totalmente, Ele quer se revelar, esse é o seu grande plano. Ao ponto de nos levar para morar com Ele. Você consegue perceber isso? Você consegue entender isso? Você consegue entender o amor de Deus a esse ponto? E Deus se revela a Abraão e Deus começa a fazer promessas para ele, irmão. Promessas de salvação. Aquela cultura, eles não acreditavam em salvação. Todos os homens iam para o pó. Todos os homens iam para o inferno. O céu é somente dos deuses. Como pode um homem habitar os céus? Mas Deus agora quer revelar os céus para esse homem. Deus quer se revelar a ele. Deus dá promessas para ele de salvação, de prosperidade. Deus quer abençoar. E prosperidade não é só dinheiro. Deus quer participar de tudo que você faz, irmão. Deus quer que as coisas que você faz, as coisas que passam pela tua mão, deem certo. Porque o nome dele será glorificado, porque ele está com você. Deus não quer que você faça as coisas sozinho. Deus quer estar junto. Ele quer participar disso. Deus faz promessas, como eu já disse, promessa de proteção, de protegê-lo, de guardá-lo. Deus quer te proteger. Deus quer te livrar. Deus quer te livrar da queda, te livrar do laço do passarinheiro, te livrar da tentação, quer te dar livramentos na sua vida. Mas para isso, você precisa crer, você precisa ousar crer, você precisa desafiar o natural, desafiar, ir para o lado oposto do que as pessoas estão indo. As pessoas estão indo para cá, Deus quer que você vá para lá, Deus quer que você siga-o. É a fé que é imputada por justiça, é a fé numa decisão firme, sólida. Eu quero servi-lo, eu quero segui-lo, eu quero que ele seja meu e eu seja dele. Essa foi a oração de Jesus pelos discípulos. Pai,
Eu quero que onde eu estiver eles estejam. Eu quero que eles vejam a minha glória e eu lhes mostrarei a sua glória e mostrarei ainda mais. Deus quer se revelar, Deus quer que nós sejamos um com Ele. Aleluia. E nesse diálogo de Gênesis capítulo 15 que nós lemos aqui, Deus se apresenta para ele e fala: Abraão, eu sou teu escudo, eu estou com você, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu prêmio. Deus quer que nós enxergamos Ele como prêmio, irmão. O prêmio não é dinheiro, não. O prêmio não é casa, o prêmio não é carro novo, o prêmio não é um casamento. O prêmio, tudo isso, todas essas coisas são conquistas na nossa vida e Deus pode dar, mas o prêmio é Ele. Ele é o prêmio, Ele é o troféu, Ele é a medalha, Ele é o diploma, Ele é o fim. Ele é o fim, o objetivo, a finalidade da nossa vida, da nossa existência. Você compreende isso? Deus quer que nós nos atiremos a Ele, à busca dEle, a descobri-lo, a senti-lo, a buscá-lo, a vivenciá-lo. E Ele se apresenta a Abraão, aqui em Gênesis capítulo 15, que nós lemos, Ele fala: eu sou a tua recompensa, Abraão. Eu sou a tua recompensa. E Abraão, nesse diálogo, apresenta para Deus ali algumas dúvidas. Senhor, eu não tenho filhos, né? É uma dúvida dele, é um temor no coração dele. E eu sei que todos aqui têm dúvidas e temores que nos impedem de nos atirarmos a Deus, de nos entregarmos totalmente a Ele. Todos nós aqui temos dúvidas e temores, mas Deus quer dissipar essa dúvida. Deus quer dissipar esse temor. Ele quer chegar perto. Ele quer chegar perto de você e dissipar toda essa dúvida. A dúvida dele: será que eu terei um filho? Será que o Senhor vai me abençoar? Será que todas essas palavras vão se cumprir na minha vida? Eu sei que tem gente aqui e há dúvidas no seu coração. Será que Deus quer me salvar? Será que realmente Ele quer abençoar a minha vida? Será que realmente Ele quer tudo aquilo que Ele disse a meu respeito? Será que realmente Ele quer cumprir na minha vida? Sim, irmão, Ele quer. Ele quer cumprir na sua vida. Ele quer que você se entregue a Ele, para Ele cumprir todas as promessas na sua vida. No meio daquele diálogo, uma coisa muito intrigante, extraordinária acontece. Há um momento de escuridão ali. Abraão tem uma visão ali e algo acontece nesse diálogo com o Senhor. Há uma escuridão. E a Bíblia fala que cai medo, temor, um espanto no coração de Abraão. E Deus traz uma palavra para ele pesada, e Deus fala: eu vou te dar um filho, você vai ver, olha, sai aqui, olha o céu, olha as estrelas, assim será a tua descendência. Então de repente cai uma escuridão naquele momento, e ele sente pavor, sente medo, e Deus fala: mas os seus descendentes vão sofrer, vai passar por um problema, e o pecado do povo ainda não atingiu um ápice, vai atingir um ápice. Olha só, ele no meio daquela sociedade, tirar daquela sociedade de total corrupção, Deus ainda fala que vai piorar, porque a medida do pecado deles ainda não chegou na tampa. E eu pego esse gancho aqui para falar para os irmãos, a coisa vai piorar. A coisa vai piorar. Eu não sei o que será dos próximos dias aqui, onde nós estamos pisando aqui. Os próximos 10, 15 anos, a coisa vai piorar. Nós estamos vendo coisa hoje que há 20 anos atrás a gente não acreditaria se nos falasse. E a coisa vai piorar. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus está nos preparando. E Deus está falando para Abraão: a coisa vai piorar. Esse medo que você sentiu aí, a coisa vai piorar. O pecado do povo ainda não chegou na tampa ainda, mas vai chegar. Mas Deus fala para ele: mas fique descansado. Fique tranquilo, porque você vai até o final e você vai em paz, em boa velhice. Aleluia. E é isso que Deus está falando aqui nesta noite para cada um de nós. Eu sei que há temores no seu coração, e talvez temores a respeito do que vai acontecer no futuro com você, o que será de mim. Mas Deus está falando: se você ficar na presença dEle, Deus fala para você: fique descansado, fique tranquilo, você vai chegar até o final. Você vai chegar até o final. Eu creio nisso, irmão. Eu creio, eu sei que muitas pessoas conversam com a gente
e manifesta uma total preocupação com o mundo que nós vivemos, mas eu tenho no meu coração essa paz, esse descanso, porque Deus está conduzindo as nossas vidas. Deus está conduzindo as nossas vidas. Ele é o meu escudo, Ele é a minha espada, Ele é a minha defesa, Ele é a minha arma de guerra para lutar qualquer batalha. Ele é o Todo-Poderoso. Se você se entregar nas mãos dEle, Ele vai cuidar de você. Ele vai ser a tua paz, o teu conforto, o teu descanso, o teu consolo. Ele será tudo para você. Mas em meio a essas promessas que Deus faz a Abraão nesse diálogo, Abraão fala: mas como que eu vou saber que essas coisas vão se cumprir na minha vida? Como se ele dissesse: como eu vou saber que o Senhor realmente está na minha vida, que o Senhor vai estar comigo, que o Senhor me ama? A gente fala, né? Muitas vezes os hinos falam, né? Que Deus nos ama, Jesus nos ama. Mas e a prova disso? E a certeza disso? E ele questiona a Deus e fala: Senhor, como que o Senhor pode provar isso para mim? Está no verso 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Ué, Deus está falando que ele vai herdar, mas ele tem essa dúvida no coração. Como eu sei, Senhor, que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo, que o Senhor vai me levar para lá mesmo, que eu vou herdar? Como eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor vai me levar para o céu? Como eu saberei disso? O que é mais intrigante ainda é a resposta de Deus para ele. Deus fala para ele: vou responder para você. Fala o seguinte: pega aí uns animais de 3 anos, pega eles, parte eles, despedaça eles no meio, coloca eles um de frente para o outro, faz um caminho. E Abraão fez isso, pegou os animais, despedaçou os animais. Essa é a resposta de Deus para ele. Despedaçou os animais, colocou os animais como se fazendo um caminho com os animais despedaçados. E então naquela experiência vem uma escuridão, e a Bíblia fala que vem uma tocha de fogo e um fumo, uma fumaça, uma glória, e desce, passa por aquelas metades, aqueles animais despedaçados. E essa é a resposta de Deus para ele. Essa é a resposta de Deus para Abraão. A resposta de Deus é Deus passando no meio do sacrifício. Eu sei que muito pregador, muita gente fala assim, que Abraão reparou o altar, os pássaros descem no altar, daí ele fala que o altar é a nossa vida, é o nosso coração. Mas, primariamente, Deus não está falando isso para Abraão. Não está falando do altar do coração dele. Deus está mostrando ali um altar e um caminho que ele mesmo passaria por amor a Abraão. Deus está falando para Abraão: Abraão, eu sou totalmente diferente de tudo aquilo que você viu na cultura mesopotâmica. Tudo aquilo que você viu de deuses, os deuses que você serviu, eu sou totalmente diferente. Eu sou um Deus vivo, que fala. Eu sou um Deus que se revela. Eu sou um Deus e sou capaz de morrer por você. Abraão estava tendo uma visão, de uma forma figurada, da via dolorosa que o próprio Deus passou, que o próprio Deus trilhou. Não é o nosso altar, é o altar dele. É o altar que ele morreria por cada um de nós. E você está se perguntando nessa noite: Senhor, como é que o Senhor prova que o Senhor me ama? E Deus responde para você: eu sou capaz de dar a minha vida por você. Aqueles animais despedaçados, em todos os sacrifícios do Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que são figura da morte de Jesus. Todos eles são figura da morte de Jesus. E Deus passando a glória de Deus, irmão. Deus responde para ele passando no meio daqueles pedaços. Eu vejo como Jesus trilhando. Quando ele chega no Getsemane, e a Bíblia fala, e houve escuridão. No Getsemane ele começa, o Filho de Deus começa a suar sangue, começa a agonizar e a sofrer. Deus fez Abraão sentir o pavor ali, mas o pavor que o Filho de Deus sentiria por cada um de nós. O sofrimento de Jesus já começa no Getsemane,
E então ele é preso e Jesus passa por 6 tribunais. Ele é levado à casa de Anás, lá é julgado, sentenciado, é mandado para a casa de Caifás, lá é julgado, depois ele é devolvido para Anás, depois ele é mandado para Pôncio Pilatos, depois ele é mandado para Herodes e devolvido para Pilatos. Em todo esse processo, o Filho de Deus vai deixando seus pedaços pelo caminho, ele vai sendo despedaçado. Batem nele, você pergunta: Senhor, como eu vou saber que o Senhor quer, que o Senhor me ama, que o Senhor quer que eu herde o céu, que o Senhor quer abençoar a minha vida? E a resposta de Deus é essa: vindo aqui. Ele veio aqui, ele deixou a sua glória e ele veio aqui. E ele passou por todo esse processo. Em cada um desses tribunais, as pessoas gospem nele, as pessoas gospem em Deus, arrancam a sua barba, batem no seu corpo com chicote, com osso e ferro, os pedaços das suas costas, seu sangue vão ficando pelo caminho, colocam a coroa de espinho nele e o espancam, lhe dão bofetadas no rosto. Essa é a resposta de Deus para você. Senhor, como eu saberei que o Senhor me ama? Será que a gente ainda tem coragem? A gente ainda tem coragem, né, de falar: Senhor, o Senhor realmente me ama? Deus está morrendo por você. Toda vez que a gente olha na cruz, Deus está morrendo por mim, irmão, por mim. Eu não mereço nada, eu mereço condenação, mereço o inferno, mereço a ira de Deus, mas Deus está morrendo por mim, ali na cruz do Calvário, está morrendo por você. É assim que Ele está nos tirando do meio dessa podridão, no meio dessa cultura toda. Quando Jesus está pregado na cruz, a Bíblia fala que o sol, o dia se torna em noite, se escurece. E Ele ali suspira e entrega a sua vida por cada um de nós. O que mais Deus precisa fazer para você? Se entregar totalmente. O que mais Deus precisa fazer por você, para você se entregar a Ele totalmente? Qual sinal você quer? Irmão, nós temos um Deus tremendo, irmão, extraordinário. O amor dele é extraordinário. Eu não dou a minha vida por você. Eu posso aqui falar, mas não adianta. Eu não dou a minha vida por você, nem você pela minha. Mas Ele deu a vida dele pela minha e pela sua vida. Todas as coisas, todas as boas coisas que nós desfrutamos aqui, da sua presença, o que você come na mesa, você vai chegar na sua casa, uns vão para a lanchonete comer lanche, vai comer pizza, outros vão em casa, vão comer uma macarronada, ou seja, o arroz com feijão com ovo, seja lá o que for. Tudo que você, todas as boas coisas que você vive, que você experimenta, foi porque Ele conquistou para você. Ele conquistou para você. Se você sente a sua presença hoje, se hoje você está agora sentado numa igreja, não está lá como eles, afogado no pecado, é porque Ele suspirou na cruz por você. Ele morreu por você, Ele deu a vida por você. E Paulo fala em Romanos: se nós sendo inimigos, Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida, quanto mais agora, estando agora buscando Ele, perto dEle, não nos dará todas as coisas? Sim. Deus quer que você se atire a buscá-lo, e Ele vai se revelar a você. Assim como Ele se revelou na vida de Abraão, Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você. E Ele não vai mentir não, Ele vai falar: ó, no mundo você vai ter aflição, o chicote vai estralar, o bicho vai pegar, a coisa vai apertar, mas eu estarei com você. Se passares pelas águas, você não vai se afogar. Se passares pelo fogo, não vai te queimar, porque eu vou estar com você. Eu estarei com você. Você precisa entregar a sua vida para Deus. Você precisa tomar uma posição. Irmão, fé é uma firme decisão. É posição diante de Deus. É decidir. Vem com esse negócio de: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. A fé, irmão, a mesma Bíblia diz que a salvação, a justificação é pela fé. Ela também diz que aquele que está morto está justificado do pecado. A fé é renúncia, é entrega total a Deus, é entrega total da sua vida. Deus não quer
um relance de um momento com você. Deus quer entrega da sua vida. A fé é uma firme decisão de entregar, de romper com a sociedade, com o diabo, com a cultura, com o pecado, com tudo que não presta nesse mundo e se entregar totalmente a Ele. Aí sim você vai ter uma experiência nova, uma experiência extraordinária. Quantos querem conhecer esse Deus? Quantos querem se entregar a esse Deus? A Bíblia fala que Ele morreu por nós, agora nós temos que dar a vida. Nós temos que dar a vida por Ele, nós temos que dar a vida para a glória dEle. Para mim, não me basta outra coisa nessa terra, a não ser glorificá-lo com a minha vida. Com o meu trabalho, com o meu empenho, com a minha energia, com todas as minhas forças. E Deus quer isso de nós, irmão. Deus quer entrega total, num mundo totalmente perdido, totalmente desgraçado. Como eu disse aqui, esse mundo vai de mal a pior, ao ponto de nós olharmos e vai ser difícil achar um de pé diante de Deus. A Bíblia fala, se o Filho do Homem vier à terra, será que Ele vai encontrar fé? Achará fé na terra? Irmão, eu encerro aqui fazendo um apelo, pelo amor de Deus. A sociedade está perdida, está se perdendo. A corrupção está generalizada. Se entregue a Deus, irmão. Se entregue a Deus, porque dias estão vindo que é dias de escuridão. Prepara o teu barco para a tempestade, porque as coisas vão piorar. Nós vamos olhar para o lado e nós vamos ver homem casando com cachorro, mulher casando com gato. Nós vamos ver coisas extraordinárias, coisas surreais. Na Europa, desde 2012, fecham mais de 400 igrejas por ano. As igrejas estão falindo, estão fechando, estão virando museu, estão virando bares. E isso está chegando aqui, vai chegar aqui. Somente aqueles que se entregarem ao Senhor, passarem pelo meio dessa escuridão, é que vão chegar até o final. Somente aqueles que se entregarem, só a fé verdadeira, irmão, vai sobreviver. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que essas palavras soem no seu coração, que você reflita sobre elas.